E agora eu trago para vocês uma equação do segundo grau, uma função quadrática. Trago aqui uma questão do Enem 2022. É uma questão que você passa mais tempo lendo o comando do que propriamente resolvendo a questão. Dá de você resolver isso aqui muito rápido, em menos de um minuto. Mas para você conseguir resolver ali em menos de um minuto, você precisa ter familiaridade com a função quadrática, aqui com a equação do segundo grau. Vou fazer essa resolução para vocês, uma resolução rápida, e depois eu vou mostrar o que você precisa saber para conseguir resolver de forma rápida e simples, como eu vou fazer para vocês, tá bom? Lendo aqui o comando, ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de T é igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. Sendo T um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P de T, a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4 e 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. A primeira proposta vai do mês 1 ao 2, a segunda do 3 ao 4, a terceira do 5 ao 6, a quarta do 7 ao 9 e a quinta do 10 ao 12. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi a... E aqui tem as sugestões, né? As opções de resposta. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, veja. Em uma equação de segundo grau, essa que foi dada aqui, ela está contextualizada numa situação muito parecida com no que vivenciamos no período de dengue, da epidemia de dengue, né? A dengue, ela dá num determinado período do ano. E durante esse período, onde ela está no foco, onde tem muitos infectados, o governo sempre lança propagandas de orientação. Mas para isso, para ele saber quando ele vai colocar essas propagandas, essa orientação para a população se resguardar, se prevenir, se proteger da dengue, ele precisa saber em quais são os meses que tem os maiores números de infectados. É essa situação que eles colocaram aqui nessa questão. E deram como modelo, para encontrar qual é esse mês, eles deram como modelo uma função quadrática. Essa função aqui, ó, P de T é igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. Essa é a contextualização. Esse é o modelo matemático que representa quantos infectados tem a cada mês. Você vai colocando aqui o número do mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 12, e você vai conseguindo visualizar, vai conseguindo identificar quantos infectados tem nesse mês. Só que aqui embaixo, no finalzinho aqui da questão, quando ele coloca a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, ou seja, esse modelo aqui, há a maior quantidade de infectados. Se ele está pedindo a maior quantidade de infectados e o modelo é uma equação do segundo grau, ele está pedindo para você encontrar o x do vértice. É por isso que para resolver essa questão você passa menos tempo resolvendo do que lendo. Para quem conhece, e para quem não conhece vai conhecer agora, o x do vértice na equação do segundo grau, ele é menos b dividido por 2 vezes a. O b eu sei que é 10, então ele é menos 10 dividido por 2 vezes, quem é o a é menos 1. Nesse caso aqui, tá? Eu estou tratando com esse modelo aqui. Menos 10, 2 vezes menos 1, dá menos 2. Se eu tenho aqui sinais iguais de uma divisão, o resultado é positivo e eu faço direto. 10 dividido por 2 é 5. O mês, que eu tenho maior número de infectados, é o mês 5. E se ele está pedindo, cuja proposta de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados, eu preciso saber qual é a proposta que engloba o mês 5. A proposta que engloba o mês 5 é a terceira, e por causa disso a resposta correta é a letra C. Esta aqui é a resposta correta. Veja, para eu resolver este problema, para eu resolver essa questão, eu preciso fazer esse cálculo aqui de x do vértice. Mas para isso eu preciso saber que o que eu preciso calcular é só isso aqui.
Uma outra alternativa que tem de você saber qual é o mês que tem o maior número de infectados é você ir substituindo aqui o T. Você tem 12 meses, você coloca T igual a 1 e calcula o P de T. Você vai colocar um aqui e um aqui. O 2, coloca o 2 aqui e aqui. O 3, e você vai fazendo esse cálculo para os 12 meses e depois você analisa qual deles tem o maior número de infectados. Mas, se você conhecer função quadrática, a equação do segundo grau, você sabe que ele está procurando o x do vértice, e o x do vértice você encontra só fazendo esse cálculo aqui e colocando essa resposta correta aqui. Não é verdade que você passa menos tempo resolvendo a questão do que lendo o comando da questão? Mas eu trouxe essa questão não para mostrar a resposta para vocês. A resposta vocês já sabem, vou até apagar aqui. Pronto, calculei o x do vértice e encontrei. Agora eu vou explicar para vocês. Nós vamos ter uma aula agora um pouco mais densa, um pouco mais extensa. Por que eu posso fazer esse simples cálculo de x do vértice? O que é o x do vértice? Talvez você esteja assistindo e não sabe nem o que é x do vértice. X do vértice, y do... x do vértice, y do vértice, parábola, eixo de simetria, concavidade. Se você não sabe nada disso, vem comigo que essa aula agora é só para falar para você os conceitos envolvidos em função quadrática, equação de segundo grau. A questão já resolvemos. Para falar de equação de segundo grau, temos aqui o nosso rascunho. Coloquei aqui, olha, a mesma equação de segundo grau, o modelo dado aqui no comando. Olha. Volta aqui. O modelo dado no comando, menos t ao quadrado, mais 10 vezes t, mais 24. Trouxe ele para cá agora para a gente falar sobre a equação de segundo grau. O que é a equação do segundo grau? A equação de segundo grau, ou também função quadrática, é aquela que a gente vê na escola assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Toda vez que você vê isso aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, você saiba que isso aqui está tratando de uma parábola, que ela pode ter concavidade para cima ou ela pode ter concavidade para baixo. Essas duas possibilidades aqui existem. E se existem essas duas possibilidades, como você faz para identificar só olhando para a equação do segundo grau se é uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo? Você sabe disso olhando para este carinha aqui, olha, para esse primeiro coeficiente, é o A. Se esse A aqui for maior ou igual a zero, concavidade é para cima. Se esse A aqui for menor que zero, concavidade é para baixo. O que muda dizer que a concavidade é para cima ou que a concavidade é para baixo? Em uma parábola, nessa parábola da equação de segundo grau, isso aqui é infinito, ó. A menos que haja um intervalo. Vamos imaginar que não tem intervalo aqui, tá? Isso aqui é infinito, esse aqui é infinito. Se eu tenho aqui, seguindo infinitamente, aqui seguindo infinitamente, essa concavidade, quando eu colocar aqui no eixo cartesiano, no plano cartesiano, ela vai ter um valor mínimo. Ela tem um valor mínimo aqui, onde todos os outros valores são maiores que ela, porque o valor representado aqui, ele está aqui no y, olha, que a gente chama y do vértice. Veja que ela tem, o menor valor dela está aqui, todos os outros valores estão acima, porque qualquer ponto que eu pegue da parábola, quando eu traçar aqui o eixo paralelo ao eixo x, ele vai pegar um ponto maior aqui no eixo y. Então, se a concavidade é para cima, essa parábola ela tem um valor mínimo. Ela não terá um valor máximo, ela tem um valor mínimo. Mas, se a concavidade está virada para baixo, aí já muda. O infinito dela está vindo aqui para baixo, olha. Então, ela vai ter um ponto de máximo. Nesse caso aqui, do modelo que foi dado em nosso problema, veja que o A ele vai estar aqui na frente. Olha. O A ele é esse coeficiente aqui. Joilson, mas não tem número nenhum aí. O C está aqui, que é o 24. O 10 está aqui, mas aqui não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum aqui, a gente imagina que tem um 1, né? Porque aqui vai ter um menos 1 multiplicando pelo t, que vai dar menos t ao quadrado. Esse 1zinho aqui é o coeficiente A. Esse 1 aqui, ele é o coeficiente A. E se ele está negativo, significa que o A ele é menor que zero.
Se ele é menor que zero, então a concavidade é virada para baixo. E esta equação do segundo grau aqui, ela tem um valor máximo. Ela não tem um valor mínimo, ela tem um valor máximo. Então, só de você olhar para a equação do segundo grau, você consegue identificar se é uma parábola com concavidade para cima ou se é com concavidade para baixo. E automaticamente, depois de você identificar a concavidade, você consegue dizer se ela tem um ponto de mínimo ou se ela tem um ponto de máximo. Entendeu? Só olhando para cá. Ah, Joilson, mas eu não estou conseguindo identificar aí a igualdade que tem entre esse ax ao quadrado mais bx mais c com esse menos t ao quadrado mais 10t mais 24. Beleza, então vamos fazer assim. Olha. Eu vou trocar o x pelo t, a t ao quadrado mais b vezes t mais c. Veja que já está parecido com o daqui de cima, que foi que eu troquei. Troquei a incógnita, estava um x, eu troquei pela letra t. E agora eu vou mudar os coeficientes. Onde tem o a, eu vou colocar menos 1 vezes t ao quadrado. Onde tem o b, eu vou colocar 10 vezes t. E onde tem o c, eu vou colocar 24. Menos 1 vezes t ao quadrado, eu não preciso nem colocar 1, vai ficar menos t ao quadrado mais 10 vezes o t mais 24, que é o c. Veja, só fiz substituir, porque na escola a gente estuda com esse aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, para que na hora que você encontre uma questão classificatória em uma prova, você consiga visualizar que isto aqui também eu estou tratando de equação do segundo grau de função quadrática, como está aqui, igual como eu estudei lá na escola, tá bom? É a mesma situação. Lá você estuda concavidade, você estuda x do vértice, y do vértice, estuda tudo, tá? Feito isso, deixa eu apagar essa parte aqui para vocês. O que foi que eu utilizei para resolver aquela questão ali? Quando eu olhei para o comando, eu vi que era uma equação do segundo grau, eu vi que era negativa, aqui o coeficiente a era negativo, se era negativo a concavidade era para baixo. Eu vi que ele tinha um ponto de máximo e lá no fim da questão, voltando aqui, eu vi que o que ele estava me pedindo englobe o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados. Eu vi que ele queria o mês que tinha a maior quantidade. Qual é o mês que tem a maior quantidade? O meu ponto de máximo. O meu ponto de máximo, ele está aqui. Esse eixo, se você ainda não conhece o que é uma parábola ela tem um eixo de simetria. Tem um eixo que passa bem no ponto aqui de mínimo ou no ponto de máximo. E esse ponto aqui de mínimo ou de máximo é o que nós chamamos de y do vértice. Aqui é o y do vértice, aqui é o y do vértice. E aqui no meio, olha, você tem o x do vértice. Este ponto aqui é o x do vértice. Este ponto aqui é o x do vértice. Veja, aqui onde o eixo de simetria ele toca o y do vértice, que é o ponto de máximo ou mínimo, e ele toca aqui no eixo de x, o x do vértice, aqui e aqui. A distância entre esse x do vértice e a raiz da equação, o que é a raiz de uma equação de segundo grau? É aquele valor de x onde o y, ou seja, o y aqui, dá zero. É o ponto onde a parábola toca aqui o eixo de x. Tenho aqui um ponto, tenho aqui outro ponto. É onde a parábola está tocando o eixo de x. E o x aqui, que toca o eixo de simetria, a distância entre ele e a parábola aqui, e ele e essa outra parábola aqui é a mesma. Ou seja, ele está bem no meio aqui dessa parábola. Tanto faz se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Eu tenho fórmulas diretas que fazem eu encontrar esse x aqui e esse y aqui. Uma delas eu utilizei para resolver ali. Eu sei que o x do vértice ele é igual a menos b sobre 2a. E sei que o y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4a. Se você decorar isso aqui,
é muito provável que você esqueça. Mas se você souber de onde vem isso aqui, que é o que eu vou mostrar para você, você nunca mais esquece. Primeiro, para você poder calcular o x do vértice ou y do vértice, saber fazer essa demonstração dessas duas fórmulas aqui, você precisa voltar lá no Bhaskara. Como eu faço para encontrar a fórmula, para encontrar as raízes de uma equação dessa aqui? Primeiro eu calculo delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E para eu encontrar o x, tanto faz x1 ou x2, eu faço menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Com essas duas fórmulas aqui, a fórmula do delta e a fórmula para eu encontrar o x, eu posso fazer várias manipulações algébricas, porque aqui eu tenho as duas raízes, né? Quais são as duas raízes? Uma raiz, que eu chamo de x', eu vou fazer o cálculo de menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Qual é a segunda raiz? Eu tenho menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Essa aqui é a fórmula que me permite encontrar esses valores de x aqui. Os valores de x em que a parábola toca o eixo x. Eu faço esse cálculo aqui. Mas tá, Joilson, até agora você está colocando aí delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, x, que tem aqui a fórmula geral e tem a fórmula dividida do x1 e x2. Mas quem é o a, quem é o b e quem é o c? Pergunta muito pertinente, porque o a, o b e o c, eles estão aqui no início. Olha. Toda vez que você encontrar uma equação de segundo grau, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os coeficientes. Você vai separar aqui o a. Nesta equação aqui, o a é menos 1. O b, ele é 10. E o c, ele é 24. Por que o a é menos 1? Porque, como eu mostrei para vocês, o menos 1 está aqui. O b, ele é o segundo coeficiente. E o c, ele é esse terceiro, como eu fiz a substituição para vocês ainda agora. A partir do momento que você identifica o a, o b e o c, você consegue fazer o cálculo do delta, o cálculo das raízes e fazer a manipulação algébrica para você ir direto para o x do vértice e para o y do vértice, que é o que eu vou fazer para vocês agora. Deixo aqui para vocês a equação de segundo grau, a que a gente estuda na escola. Deixo aqui a equação de segundo grau que foi dada agora no comando da questão. Identifiquei o a, o b e o c, mas não vou mexer com eles agora. Mostrei para vocês a fórmula do delta, mostrei para vocês a fórmula do x e agora eu vou mostrar para vocês como você encontra o x do vértice e o y do vértice. Como encontra não, né? Por que aquela fórmula que eu mostrei para vocês funciona? Para isso eu vou utilizar essas duas raízes aqui, olha. Fazendo aqui do lado, ax ao quadrado, mais uma linha do nosso rascunho, né? Tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c, o delta e o x', essas duas linhas. Se eu tenho que a raiz 1, x' é igual a menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a e x, duas linhas, é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, perceba que essas duas raízes, a única coisa que muda são esses sinais aqui, ó, que é justamente por isso que está mais ou menos. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Significa que eu tenho primeiro que fazer com o sinal do mais, depois eu tenho que fazer o cálculo com o sinal do menos. E vou encontrar as duas raízes. Mas, olhando aqui para o gráfico, como eu falei para vocês, esse ponto aqui, desse x do vértice, ele é o ponto médio. Eu tenho aqui um valor de x, tenho aqui outro valor de x e tenho esse valor que está bem no meio. Imagine que aqui seja 4 e aqui seja 8. Qual é o valor que vai estar bem no meio entre o 4 e o 8? Olhando assim intuitivamente, eu posso saber que é 6. Mas se for um valor um pouco mais difícil de calcular, um valor que tenha fração, por exemplo, ou tenha decimal, o que eu faço para encontrar o ponto do meio aqui? Você pode somar os dois e dividir por 2. Se aqui for 4 e for 8,
Eu faço 4 mais 8 dá 12. Dividido por 2 vai dar 6, que é o ponto do meio aqui. Eu preciso encontrar esse ponto que passa no eixo de simetria, que toca o eixo de simetria aqui. E para fazer isso, basta eu somar esse mais esse e dividir por 2. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou somar esse valor aqui, que é de uma raiz, somar com esse outro aqui e depois vou dividir por 2. E com isso eu vou encontrar meu x do vértice. Fazendo aqui, olha, x' menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Vou somar com menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Se eu tenho um denominador comum, é 2 vezes a aqui e 2 vezes a aqui, eu posso colocar ele só 2 vezes a e vou somar todo mundo aqui em cima. Menos b mais raiz quadrada de delta menos b menos raiz quadrada de delta. Isso vai ser igual. Veja que aqui eu tenho mais raiz quadrada de delta e tenho menos raiz quadrada de delta. Então, eles se anulam. Porque mais raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta dá zero. E aqui eu tenho menos b. Então, eu vou ter 2 vezes menos b, que é o mesmo que menos 2b, que está dividindo por 2 vezes o a. Aí aqui eu tenho 2 em cima e tenho 2 embaixo. Vai sobrar apenas menos b sobre a. Quando eu somo as duas raízes, eu chego em menos b sobre 2a. Aí eu preciso dividir por 2. Somei esse com esse. Eu vou dividir por 2 para encontrar qual é esse aqui. Quando eu dividir por 2, eu terei aqui, olha, menos b sobre a dividido por 2. Eu tenho uma divisão de fração que está dividindo o número inteiro, mas todo número inteiro ele tem como denominador 1. Então, eu tenho uma divisão de frações, menos b sobre a dividindo 2 sobre 1. Para fazer uma divisão de frações, eu faço a primeira, menos b sobre a, multiplicando pelo inverso da segunda. Se o 2 estava em cima, vai para baixo, e 1 que estava embaixo vai para cima. Isso aqui fica menos b sobre 2a. Toda vez que eu precisar encontrar o x do vértice, ou seja, o x de uma equação de segundo grau que toca o eixo de simetria, aquele x onde vai ter o ponto de máximo ou de mínimo, basta eu fazer menos b sobre 2a. O que é o menos b sobre 2a? É que eu fiz a soma das duas raízes e dividi por 2. Somei essa raiz com essa aqui, dividi por 2 e encontrei esse x. Que no caso aqui da nossa questão, é justamente o mês. Aqui está t, né? Imagina que seja o x. Eu preciso encontrar qual vai ser o valor de t aqui, que vai dar o maior número de infectados. Como ele está pedindo aqui, engloba um mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados, então basta eu calcular o x dessa equação de segundo grau, que eu posso fazer através desta fórmula aqui, beleza? Foi assim que eu resolvi a questão com um tempo mais curto do que o tempo que eu levei para ler a questão. Mas, se tivesse pedindo a quantidade de infectados no mês, aí o que eu deveria fazer? Entendeu? Então, pense, ele não está mais pedindo, se ele não tivesse pedindo o mês, e sim a quantidade de infectados. Eu teria que novamente fazer o cálculo de todos? Era uma saída. Se ele tivesse pedindo aqui para você encontrar a quantidade de infectados, qual foi a maior quantidade de infectados? Você poderia fazer o cálculo de todos os meses e descobrir. Ou você poderia calcular simplesmente pelo y do vértice. O que é o y do vértice? Se eu tenho aqui que o x do vértice é esse, então eu preciso calcular o y do vértice nessa equação de segundo grau aqui. Calculando o y do vértice, eu vou fazer assim, ó. Y do vértice é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O y do vértice vai ser o a. Quem é o x do vértice? Nós acabamos de ver aqui que é menos b sobre 2a. Então, onde estiver aqui o x, eu vou substituir por
menos B sobre 2A. Só que veja que está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que elevar ao quadrado aqui. Mais B vezes menos B sobre 2A. Aqui não está elevado ao quadrado. Mais C. Y do vértice é igual a B ao quadrado sobre 4A ao quadrado mais menos B ao quadrado sobre 2A mais C. Aqui, olha, estava negativo, menos B elevado ao quadrado vai dar menos com menos, o resultado positivo, B ao quadrado. Aqui embaixo, 2A, o expoente vem para o 2 e o expoente vem para o A. 2 ao quadrado dá 4, A ao quadrado, A ao quadrado. Nesse caso aqui, eu tenho um B positivo multiplicando com negativo, então mais com menos dá menos. Menos B ao quadrado sobre 2A. Não tem expoente aqui, continua 2A. Mais C. Agora eu tenho aqui frações, onde eu vou resolver esse parêntese e depois eu vou fazer a soma das frações. Fazendo aqui, y do vértice é igual. Tem um A aqui que está multiplicando e tem um A ao quadrado aqui que está dividindo. Eu vou abrir para ficar bem detalhado para vocês. Aqui vai ficar A vezes B ao quadrado, dividindo por 4 vezes A ao quadrado é A vezes A. Isso aqui está somando menos B ao quadrado sobre 2A mais C. Esse A que está multiplicando aqui, eu vou simplificar com esse A aqui. Então, vai ficar B ao quadrado sobre 4A. Isso aqui vai ficar y do vértice é igual, esse simplifica com esse, fica B ao quadrado sobre 4A mais menos B ao quadrado sobre 2A mais C. E isso eu vou trazer aqui para cima. Então, eu tenho que y do vértice é igual... Como o 4A é múltiplo de 2A, então o MMC será 4A. Ele é o mínimo múltiplo comum. 4A divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Tenho aqui 4A dividido por 4A dá 1. Vezes B ao quadrado vai ficar B ao quadrado. Aqui eu tenho 4A dividido por 2A, vai dar 2. Vezes B ao quadrado, mais com menos vai dar menos. Isso aqui vai dar menos 2B ao quadrado. 4A dividido por... Qual é o denominador do C? É 1, porque todo número que está inteiro sem denominador, entende-se que ele tem denominador 1. 4A dividido por 1 vai ser 4A vezes C, vai ficar 4AC. O y do vértice vai ser igual 2b ao quadrado menos b ao quadrado, que aqui é 1, né? 2 menos 1 vai ficar 1. Vai ficar simplesmente menos b ao quadrado. Menos b ao quadrado. Opa, faltou o sinal de mais bem aqui. Menos b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Isso aqui está dividindo por 4 vezes o a. Y do vértice vai ser igual menos b ao quadrado mais 4a vezes 4 vezes a vezes c. O delta, aqui, olha, veja que o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui nós temos menos b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. Então, os sinais estão trocados. Para eu ter aqui um delta, eu vou colocar menos, aí vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4 vezes o a. O y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4 vezes o a. O que é esse menos delta? Delta é a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é justamente isso aqui, olha, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, se eu quiser encontrar a quantidade de infectados no mês de maior número de infectados, basta eu pegar menos delta e dividir por 4 vezes o a.
Vamos agora fazer esses cálculos aqui do menos delta sobre 4 vezes o A, do menos B sobre 2 vezes o A, tudo isso aplicado aqui ao nosso problema, a nossa questão da equação de segundo grau aqui do Enem. Porque ele pediu apenas qual era o mês. Então, o mês nós já mostrei para vocês que a resposta é 5. Mas qual a quantidade de infectados? Para eu descobrir a quantidade de infectados, y do vértice menos delta 4 vezes o A. Quem é o delta? B ao quadrado. Delta é igual a B ao quadrado menos... Deixa eu fazer isso melhorzinho aqui, né? De azul. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Meu delta é igual... Quem é o meu B? O B é 10. Fiz aqui para vocês. Então, o B é 10 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o A? O A é menos 1. Quem é o C? O C é 24. Então, meu delta ele é igual a 10 ao quadrado é 100 menos... Aqui, veja jogo de sinal. Ó. Eu tenho negativo aqui e tenho negativo aqui. 4 vezes 1 vai dar 4. E o sinal vai ser positivo. 4 vezes 24. Aí você vai ter 4 vezes 4 é 16. Coloca o 6 e vai a 1. 4 vezes 2 é 8 e 1 é 9. Então, 4 vezes 24 vai dar 96. Delta é igual a 196. Esse é o valor de delta. Mas para eu encontrar o y do vértice, eu tenho que calcular o delta. E dividir por 4 vezes o A. O A, ele é o menos 1. Veja aqui, ó. A é menos 1, B é 10, C é 24. Então, aqui eu tenho que fazer, voltando aqui para o y do vértice, fazer do outro lado aqui, y do vértice, menos delta. Então, vai dar menos 196 dividido por 4 vezes menos 1. Y do vértice vai ser igual a menos 196 dividido por menos 4. Y do vértice vai ser igual... Quanto é 196 dividido por 4? 19 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 19 menos 16 dá 3. Baixa o 6. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 4 é 36, dá resto 0. Então, 49 é o resultado de 196 dividido por 4. E, como tem sinal negativo em cima e sinal negativo embaixo, divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. Então, isso aqui vai dar mais 49. Esse aqui foi o número de infectados no mês 5. O mês que teve a maior quantidade de infectados foi o mês 5. Então, já vimos a resposta aqui no início. E se ele quisesse saber qual era a maior quantidade, qual era a quantidade de infectados no mês que teve mais infectados, a quantidade de infectados foram 49. A outra forma que eu falei para vocês que tinha se você fosse substituir. Se eu fosse substituir aqui neste comando, eu faria assim. Quanto é P de 5? P de 5, ou seja, infectados no mês 5, era menos 5 ao quadrado, mais 10 vezes 5, mais 24. P de 5, eu tenho igual menos 25, 5 ao quadrado é 25, mais 50, mais 24. Aqui o P de 5, eu tenho 25 menos 50, vai dar mais 25, com mais 24, isso aqui dá 49. Veja, você pode fazer e substituindo os valores, como eu falei para você, o problema é que você teria que fazer para os 12 meses. Você pode fazer no 1 a 1 e você vai ver que a maior quantidade de infectados estava no mês 5, ou você pode ir direto no x do vértice, como eu fiz no início da resolução, no início da aula, ou fazendo o y do vértice, como eu fiz aqui para vocês. Por que que isso funciona? Porque você vê que esta equação de segundo grau ela tem sinal negativo, então a concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, ela tem um valor de máximo. Esse valor de máximo
Se eu tenho o coeficiente a menos 1, b 10 e c 24, eu faço menos b sobre 2 vezes a, ou seja, menos b é menos 10 sobre 2 vezes a, vai dar menos 10 dividido por menos 2. Então, o x máximo vai ser o x igual a 5. No caso aqui, o t, o mês, vai ser mês igual a 5. E se eu quiser saber a quantidade de infectados, basta eu fazer menos delta sobre 4 vezes a. Por que essas fórmulas funcionam? Porque essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Eu tenho uma aula aqui no canal falando sobre a forma canônica da equação de segundo grau. Se você quiser, você pode assistir. Essa aqui é a fórmula das raízes. E se eu fizer a manipulação das raízes aqui, olha, manipulação algébrica, eu somo as raízes e depois divido por 2. E se eu pegar essa equação, esse resultado que eu encontrei aqui, quando eu divido por 2, tenho o x do vértice. Se eu jogar ele na equação de segundo grau, eu chego no valor de y do vértice. É por isso que você pode pegar essa questão aqui e resolver de forma direta, como eu fiz no início da aula, tá bom? Fiz aqui meio corrido para que a aula não ficasse tão longa, tão extensa, mas é porque isso aqui é um vídeo. Você pode voltar, pode assistir numa velocidade que você quiser, uma velocidade mais lenta. Você pode ver, rever. A ideia é que você aprenda que a equação de segundo grau, você pode fazer uma análise direta, apenas analisando os coeficientes, e você pode encontrar o x do vértice e o y do vértice de forma direta, sem ter que calcular um a um, como eu mostrei aqui para vocês, como eu fiz o cálculo do 5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e vejo vocês na próxima aula.